Atos dos Apóstolos, capítulo 6. É bom que está ligado ao assunto de hoje, que é a nossa reunião anual. Semana passada nós comentamos que a igreja cresceu, e quando a igreja cresce, os desafios crescem também. Quando o Arthur era pequenininho, ele mamava sozinho. No começo não. No começo a Dani tinha que dar mamadeira para o Arthur. Aí um dia ela começou a chorar porque ele já sabia segurar a mamadeira sozinho, né? Aí ela se sentiu assim, não precisa mais de mim para mamar. Mas agora não é mais mamadeira. E se bobear, ele bate um prato talvez maior que o da Dani. E vai crescendo, vai precisando trocar de roupa. E daqui a pouco vai ser que nem lá em casa, que eu comecei a herdar calças e tênis dos filhos. Porque eles começaram a dizer, não serve mais, pai, quer para o senhor? Né? Como meu pé tinha parado de crescer. E aí eu comecei a herdar calças, tênis, camisetas. Aí eles foram crescendo mais, as camisetas foram ficando apertadas para eles. Mas a igreja cresce e os desafios crescem. E nós vimos semana passada que as viúvas dos helenistas, as viúvas dos judeus que tinham vivido um tempo lá na Mesopotâmia, que tinham voltado para Jerusalém, elas não estavam sendo tão bem atendidas quanto as viúvas dos hebreus. Talvez por falta de comunicação, talvez por alguma confusão, e então foram reclamar para os apóstolos. E aí os apóstolos disseram ali no capítulo 6, versículo 2, Atos 6, 2, então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Não é bom. Os apóstolos, ao invés de estar pregando a palavra, estavam distribuindo cesta básica. Estavam carregando cestas básicas para as casas das viúvas. Então a palavra estava ficando em segundo plano. Então eles falam, não é bom. Precisamos dar um jeito nisso. Precisamos passar essa responsabilidade de distribuição de alimentos para as viúvas para alguém na igreja. E não só uma pessoa, mas versículo 3 diz, por isso, irmãos, escolham entre vocês, entre a igreja, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Pessoas como 7 de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos deste serviço. Comentamos semana passada que era para distribuir cesta básica. Mas a igreja precisava ter certeza que a cesta básica chegaria nas pessoas certas. Que a pessoa não iria desviar as cestas básicas para a casa deles. Então tinham que ser homens de boa reputação. Homens que poderiam administrar o dinheiro da igreja, administrar as coisas da igreja. Tinham que ser também homens cheios do Espírito. Porque não era só distribuir as cestas básicas, mas também orar quando chegassem na casa das pessoas. Iriam saber de enfermidades e precisavam orar por cura. Iriam saber de outras questões e precisariam ter direção de Deus para tomar decisões, e tinham que ser também cheios de sabedoria, porque às vezes teriam que dizer, espera aí, essa pessoa aqui não precisa mais de cesta básica, agora o parente dela já está cuidando, o parente está trazendo coisas, ou o que ela recebeu o mês passado ainda está aqui, ela não está usando, que ela come fora muitas vezes. Então, esses 7 precisavam ter sabedoria também para cuidar disso. E
E aí a igreja escolheu. Versículo 5 diz: o parecer agradou a todos, então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Todos eles têm nome grego. Todos eles têm nome de pessoas que vieram daquela região da onde vieram as viúvas dos helenistas. Então seriam homens que saberiam conversar com as viúvas gregas e poderiam cuidar disso. Aí a igreja apresenta os homens, versículo 6, apresentaram estes homens aos apóstolos, que orando lhes impuseram as mãos. É uma imposição de mãos dizendo: podem seguir avante, podem cuidar desse ministério, vocês têm a nossa bênção, nós confiamos em vocês e sabemos que vão fazer um ótimo trabalho. E o resultado disso foi que a igreja crescia em Jerusalém e o número de discípulos aumentava. Também um grande número de sacerdotes judeus obedeciam à fé. Nesse momento, os sacerdotes de lá do templo decidiram também fazer parte da igreja cristã. E aí a gente chega no versículo 8. Estevão, quem era Estevão? Um dos 7. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Para que ele tinha sido chamado? Para distribuir alimentos. Mas o que ele está fazendo? Ele está fazendo prodígios e grandes sinais. Ele podia muito bem ter dito: não, minha responsabilidade é só levar comida. Não vou fazer mais nada. Deixa isso com os outros. Ele era proativo. Uma pessoa proativa é aquela que faz além do que foi pedido. Ela faz o trabalho, mas está pronta para fazer o que for necessário. A pastora Lúcia já avisou que se um dia atrasar, o grupo aqui do Firmados na Rocha, que se reúnem 8 e pouco da manhã todo domingo, já sabem, se a pastora atrasar, vão começar uma reunião de oração. E se a pastora não chegar, elas vão orar. Não é para ficar sentado dizendo: a pastora não veio, a gente vai ficar sentado batendo papo até a pastora chegar. E se um dia os pastores não puderem chegar no culto, o que vão fazer? Fechar a igreja, ir embora para casa? Alguém vai precisar dizer: irmãos, pastor e pastora não puderam chegar, mas eu li um versículo essa semana que eu quero compartilhar com vocês. Eu quero dar um testemunho do que aconteceu essa semana. Todos os cristãos podem fazer mais do que só o que foram escolhidos para fazer. E olha que interessante, ele fazia prodígios, versículo 8, e grandes sinais entre o povo. Então alguns dos que eram da sinagoga, alguns dos judeus, chamados dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da província da Ásia, se levantaram e discutiam com Estevão. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Esse Estevão, com certeza, ele fazia lição de casa. Sempre que ele tinha oportunidade, ele meditava em alguma coisa que tinha sido falado no culto anterior.
Com certeza ele conhecia bastante da palavra, o judeu sempre conhecia. Mas este, cheio do Espírito Santo, ele podia conversar, tratar sobre assuntos espirituais. E a sabedoria dele era tamanha que eles não podiam resistir à sabedoria deste homem que não foi discípulo de Jesus. Ele não estava no grupo, ele se converteu depois. Mas ele tinha a sabedoria que vinha do alto, sabedoria do Espírito Santo. Então, versículo 11: subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Tudo mentira. Atiçaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra Estevão, o agarraram e o levaram ao sinédrio e apresentaram testemunhas falsas que disseram: este homem não para de falar contra o santo lugar. O santo lugar é o templo. E contra a lei. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de um anjo. Graças a Deus por esse homem. Graças a Deus por esse homem que não ficou só na distribuição da cesta básica. Ele estava pronto para o que precisasse. Se os apóstolos faltassem, com certeza ele seria um dos que diria: posso dar uma palavrinha? E olha que interessante. Então, capítulo 7, versículo 1. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: isso de fato é assim? Qual seria a resposta mais simples se tudo era mentira? Ele podia simplesmente ter dito: tudo mentira. Tudo mentira. Mas ao invés de dizer tudo mentira, esse homem que ia para a escola dominical, não sei se tinha escola dominical na época, mas se fosse hoje ele estaria em todas as escolas dominicais, porque ele teve a oportunidade de tirar o corpo fora e dizer tudo mentira, mas ele começa a falar no versículo 2, e se você virar a sua Bíblia aí, ele vai falar até o versículo 53. 52 versículos, sem PowerPoint, sem um tablet na mão, sem uma Bíblia na mão, sem papéis anotados, sem um esboço. Ele falou 53 versículos, narrando desde o Velho Testamento, mostrando as coisas que comprovavam que Jesus era o Messias indicado. Qual é o grande desafio para todos nós hoje? Não fique apenas no básico. Não fique apenas naquilo que foi pedido para você fazer. Esteja pronta para fazer mais. Porque lá onde você trabalha, lá onde o Aguinaldo trabalha, ele não pode dizer: amanhã eu vou pedir para o pastor vir comigo para ele ajudar nessa questão aqui. Ajudar a explicar para vocês essa questão. Lá na loja, quando a Solange está atendendo, e alguma cliente perguntar algo, ela vai precisar responder.
Ela não vai poder dizer: espera aí que eu vou ligar para a pastora vir aqui para ajudar você. Ela vai dizer ali. E talvez depois vai dizer: vai lá na igreja e a pastora vai poder te ajudar com outras coisas. Mas aquele instante é você e o Espírito Santo. Do jeito que você fala, do jeito que você sabe mais do que a pessoa que está talvez te perguntando algumas coisas. Ou você sabe o certo, e a pessoa que está conversando com você acha que sabe muito, mas sabe tudo errado. E você, do seu jeito, pode dizer: espera aí, isso que você está falando está um pouquinho diferente do que eu conheço da Bíblia. Porque na Bíblia fala isso. Lá o Carlos, nas reuniões dele, nas conversas com as pessoas. Somos chamados para conhecer um pouco mais. E onde é que você vai encontrar esse conhecimento? Na leitura da Bíblia, quando você abrir a sua Bíblia em casa e ler, quando você chegar aos cultos e prestar atenção, quando você faltar a um culto, mas ouvir pelo menos a mensagem depois, você vai saber alguma coisa que foi tratado no culto. Na escola bíblica dominical, fazendo as perguntas, tirando as dúvidas, depois acompanhando os vídeos que a Jaqueline manda. Tudo isso vai formar o seu, eles falam, cabedal de conhecimento. Porque fica tudo penduradinho aqui em algum lugar, são como várias gavetinhas, que você vai pondo as coisas lá. E na hora que você precisa, o Espírito Santo vai te fazer lembrar aquilo que está lá dentro. Numa reunião, alguém ia ajudar na hora da prova e pedir oração, e a pessoa disse: vou fazer uma oração. O Espírito Santo ajuda eles a lembrarem o que estudaram. Quem estudou tinha algo para lembrar, mas quem não estudou, aí é complicado. Mas o Espírito Santo vai te fazer lembrar, na hora da conversa, na hora da reunião de família. E as pessoas talvez vão olhar para você, se você fizer de um jeito certo, não com raiva, não puxando para o lado da briga, mas talvez as pessoas vão olhar e vão dizer: que cara tranquila que essa pessoa está falando das coisas de Deus para mim. Parece um rosto de um anjo. Parece um rosto de um anjo, mas está falando comigo. Está me explicando que eu não sei. E eu quero aprender essas coisas também. Amém? Que Deus te abençoe. Outro dia a gente continua. Porque agora nós temos algumas coisas sobre o ano de 2024. A Fabiana vai projetar ali. É o nosso relatório do ano de 2024. Nós, pastores, poderíamos fazer tudo, mas ficaríamos exaustos. Então, na igreja, cada um, obrigado. Pode voltar para o primeiro, por favor. O primeiro onde está escrito relatório do ano de 2024. Obrigado. Nós vamos compartilhar algumas coisas e te ajudar a lembrar que Deus nos abençoou em 2024. A escola dominical, por exemplo, próximo slide ali, tem a estatística da escola dominical. É o próximo, por favor. Tem a planilha ali. Esse foi o gráfico da escola dominical. Alguns meses nós tivemos 26 pessoas de média na escola dominical. Em outros meses foi um pouquinho menor. Teve o mês de abril que foi 33 na escola dominical. Depois deu uma baixada, depois subiu, depois deu uma baixada.
Mas a média na escola dominical, que é o próximo, a média, aliás, durante o ano foram 46 escolas dominicais. E tivemos uma média de 26 pessoas cada domingo. 26. O que a gente pode fazer aí para melhorar? Chegar mais vezes à escola dominical. Amém? É assim que a gente melhora a estatística. É chegando mais vezes. Das 46 vezes que tivemos a escola dominical, a Laura chegou 44 vezes. Ela é a recordista. Depois a Jaqueline com 43. O Eduardo com 42 domingos. O Agnaldo, a Floriane com 40. E o Miguel, 39, junto com o Luiz. Algum domingo o Agnaldo veio sozinho, no outro domingo a Floriane veio sozinha, e aí o Miguel ficou com 39. Mas esses são os que vieram mais vezes no ano de 2024. Aí foi baixando, alguns com 38, 37, 36. Se você quiser saber como você foi, é só me mandar um WhatsApp durante a semana que eu procuro para ver lá. Tá bom? Mas se todos viessem, a gente teria uma média bem maior. E esse ano a gente quer melhorar a questão das crianças. O próximo é sobre domingo à noite, em 2024. Vai aparecer ali a tabelinha também. Nós começamos com média de 42 pessoas nos domingos à noite em dezembro. Nosso calendário eclesiástico, que a gente chama, é de dezembro a novembro. Por quê, pastor? Porque antigamente as nossas assembleias eram em janeiro. Então era ruim terminar dezembro, juntar todos os relatórios, e às vezes era no comecinho de janeiro, já era a reunião que tinha que estar tudo pronto. Então optaram por puxar um mês, e muitas vezes os pastores tiravam férias em dezembro, mas aí tinham que fazer relatório, então por isso que é de dezembro a novembro, para toda a nossa região. Nós começamos com 42 de média, de domingo à noite, e terminamos novembro com 62 pessoas à noite, e o próximo foram 49 cultos. A média foi de 49 pessoas o ano inteiro. Teve mês que foi menos, teve mês que foi mais. Como eu brinquei, parece que vocês têm um grupo de WhatsApp aí entre vocês, que vocês combinam a tabelinha de quem vai num domingo e quem vai no outro. Eu não sei quem que é o administrador desse grupo, hein? Tá? Mas parece que combinam. Ó, eu vou no primeiro e no terceiro, aí você vai no quarto e no quinto, porque se viesse todo mundo a gente lotava aqui. Mas campeão de presença, Aguinaldo e Floriane com 48, Miguel 48 também. Aí a Melissa e o Walter, 48 vezes, olha o sorriso da Mel. Aí vem Elisete com 47 e também a Fabiana com 47. A média foi 49 pessoas por domingo. Durante a semana a gente tem o Conectados em oração na terça-feira, e é um grupo que sente chamado de Deus para interceder. Vai aparecer ali a planilha. Nós tivemos mês de ter 23 pessoas de média nas 4 terças-feiras, tivemos mês de ter 32, tivemos mês de ter 33, e foram durante o ano 49 lives de terça-feira de oração, com média de 28 pessoas em cada live, média o ano inteiro. E campeã de participação, Elisete, 47 vezes, a Rosa, 46 vezes, Donizete Laide, 45 vezes, junto com a Elizabeth, irmã da Elisete, que mora em Joinville, Santa Catarina. Ela também participou 45 vezes, junto com a Regina, que é cunhada da Elisete, que mora em Juquitiba. Também 45 vezes participaram da reunião de oração. A irmã Salvina, de Juiz de Fora, 41 vezes. A tia do Daniel, 41 vezes. E a Nívia, que é a família da Floriane, 41 vezes. Mas a média de terça-feira foi 28. E na quinta-feira, o Conectados com a Palavra,
Essa é a tabelinha. Tivemos 45 vezes durante o ano de 2024. 45 vezes nós fizemos a reunião de quinta-feira e a média foi 26 pessoas por quinta-feira. A média o ano inteiro. Teve mês que foi mais, teve mês que foi menos, mas juntando tudo, dividindo por 12. E campeã, irmã Rosa, 43 vezes. A Regina, lá de Juquitiba, 41 vezes. A Elisete, 40. Donizete Laide, 35. A Amélia, 33. Junto com a Ana Paula, 33. E junto com a Elizabeth, lá de Joinville, Santa Catarina. Então, esse foi o grupo. Em 2024, algo que marcou bastante a igreja foi o nosso aplicativo. Conseguimos instalar o aplicativo depois de meses preparando, organizando, e está crescendo. Está crescendo. O próximo, por favor. Dá para ver que está crescendo. Hoje são 99 pessoas no aplicativo. 99. Muitas delas eu não conheço, mas estão recebendo as mensagens. O próximo, geralmente é mais mulher do que homem. Cada vez que a gente atualiza, é mais mulher do que homem. Só que das 99, só 77 marcou lá se é masculino ou feminino. Então depois, quando chegar em casa, vai lá no seu aplicativo e marca lá, para a gente acertar isso. O próximo slide, por favor, é das idades. Crianças ainda não temos. Nenhuma criança instalou o aplicativo ainda. E nós queremos usar o aplicativo para colocar também vídeos para as crianças. Vídeos que as mães já assistiram e dizem: esse vídeo é bom para as crianças. Um que a gente recomenda muito é o 3 palavrinhas. A gente pode colocar dentro do aplicativo os links para a criança poder seguir os vídeos do 3 palavrinhas, e tem outros também que são bons. Mas vai ser bom a criança ter o aplicativo dela. Então, crianças não temos nenhuma. Adolescentes, que é de 12 a 17, temos 5,3%. Jovens, que é de 18 a 20, temos 5,3%. Adultos de 30 a 64, 78%. E melhor idade, que acima de 65, 10%. Só que apenas 38 pessoas marcaram a data de nascimento. Como é que o aplicativo vai avisar para a gente o seu aniversário se você não pôs sua data de nascimento? E como o aplicativo vai dizer se você é jovem, criança ou adulto se não tem a data de nascimento? Então vai lá e atualiza, por favor. Tá bom? Mas são 99 pessoas. O próximo, nós temos gente dos Estados Unidos que entra. Tínhamos pessoas de Portugal, mas uma delas voltou para o Brasil, outras ainda estão lá. E também tem alguém de Moçambique, que encontrou o nosso aplicativo de algum lugar, viu algum vídeo nosso, que depois mostra o QR Code, é lá de Moçambique, eu não sei quem é. E se a pessoa instalar o aplicativo hoje, vai encontrar hoje 118 vídeos. Tem formas de dar ofertas lá, a pessoa pode estar no exterior, pode fazer até com cartão de crédito se quiser. Tem notícias que a gente procura atualizar, coisas que estão acontecendo na igreja do Nazareno no mundo, em outras denominações também. Tem leitura devocional que você pode fazer, escolher uma lá e todo dia ler um trechinho e marcar ali. E no dia seguinte continuar, e tem muito mais. Amém? Pode mudar, por favor. A membresia da igreja, o próximo slide. Nós recebemos este ano 5 pessoas por batismo. Está vendo que tem um monte de interrogação ali? É porque é por isso que a igreja existe. Amém? 5 pessoas. Quem são as 5 pessoas? Tainá, Laura, Bela, Beatriz, Ana Maria.
5 pessoas. Falei as 5 todas? Falei. São as 5 que se batizaram neste período. Glória a Deus. A igreja existe para isso. Às vezes, quando eu estou aí na rua e eu vejo alguém, eu falo, vem aqui na igreja um dia, faz uma visita para a gente. E eu sempre faço uma pergunta, depois que eu faço o convite. Você é de alguma igreja? E às vezes a pessoa diz, eu sou da Assembleia, eu sou da Presbiteriana, eu sou da Batista. Aí eu retiro o convite, eu falo, não, então não precisa vir não, continua firme na sua igreja. Porque a igreja não existe para chamar gente de outra igreja, senão é pescar no aquário. Pescar no aquário é fácil, você está até vendo o peixinho, é só você pôr o anzol na frente dele assim, ficar andando atrás do peixinho. A gente não está aqui para pescar no aquário dos outros. Então, quando alguém diz que é de uma igreja, eu falo, fica lá, abençoa seu pastor, continua lá, mas se você não fosse de igreja nenhuma, eu ia dizer para visitar a gente. Mas recebemos 5 por batismo, 2 pessoas de outra denominação, 4 de outras igrejas do Nazareno, dando um total de 11 pessoas. A próxima é a lista dos que se batizaram. E aí nós perdemos entre aspas, porque não é a linguagem que se usa nos relatórios pastorais, mas a gente sabe que não é perdido, porque às vezes a pessoa está noutra igreja evangélica, ela não foi perdida, ela continua no evangelho. Mas é a linguagem que aparece nos relatórios, tá bom? Nós perdemos um por morte, que foi nossa irmã Eunice, que faleceu esse ano. Sentimentos a todos que eram bem próximos dela. Ore pelo Marcelo, ore pela família toda. Nós perdemos 5 para outras denominações ou pessoas que sumiram. Sabe aquela coisa, abandono de emprego? Tem abandono de igreja também. Tem gente que some, sem conta, a pessoa fala que vai vir. Você liga, você manda mensagem, a pessoa fala que vai vir, passa 1 ano, passa 2, passa 3. Então, nós perdemos 5 assim. Perdemos 1 para outra igreja do Nazareno, que está incluído no que foi recebido também, né? É a Dani Aragão. Ela saiu, ela voltou no mesmo ano. Então, esse ela, e dos que foram recebidos da outra igreja Nazareno, ela também. Total, 7 perdidos. Então, nós éramos 48 ano passado e terminamos com 52. Amém? 52. Financeiramente, como é que está a nossa igreja? A construção... Pode mudar, por favor? Mais um. A construção esse ano, glória a Deus, nós finalizamos a alvenaria. Glória a Deus, depois de 10 anos com cimento, com tijolo, jogando tijolo lá para cima. Eu tenho essa filmagem do Firmino lá em cima e o Franklin aqui embaixo jogando tijolo para ele. Né? Teve escola dominical que depois da escola dominical, a gente disse, a gente chegou, um caminhão de tijolo está lá fora, a gente tem que subir. Eu lembro da Fernanda lá em cima, o Carlos, fizemos uma escadinha, cada um no andar, a gente ia passando o tijolo, porque precisava fazer a parte de cima. Então, graças a Deus, em 2024, finalizamos a parte de alvenaria. A elétrica está 90% pronto, faltam alguns detalhes porque CPFL não está vindo para instalar a 3ª fase, porque nós precisamos de trifásico aqui. Já fomos lá na Eletropaulo algumas vezes, temos que voltar de novo, mas quando terminar e tivermos o trifásico, vai terminar a elétrica. O forro foi colocado esse ano também, e o piso epóxi, que facilitou muito a limpeza. Até as crianças gostam de escorregar, gostam de deitar no chão, orar, ajoelhar nesse chão. Graças a Deus não é aquele cimentado de antigamente. Só tem um detalhe, para a gente dar esse arranque do ano passado, nós temos algumas coisas que vamos levar 6 anos para pagar. Suaves prestações fixas. Tá? Mas a gente precisou fazer isso para resolver. Então, durante 6 anos, nós temos alguns pagamentos para fazer. No restante, a próxima, para fazer a elétrica, nós recebemos da oferta de alabastro mundial 64.400 que foi usado na elétrica. Veio de oferta de alabastro. Aliás, agora em fevereiro,
nós teremos a nossa oferta de alabastro, que a gente vai juntar e mandar para fora. Financeiramente, nós estamos em dia com o dízimo dos dízimos. A igreja no Adelaide precisa mandar o dízimo dos dízimos e ofertas para o caixa do distrito, que é o que ajuda as igrejas novas. Então, nós enviamos 10% dos dízimos que entram ali, dízimos e ofertas. Quando é uma oferta especial para comprar ventilador, para comprar coisa para construção, aí não. Mas os dízimos e as ofertas, nós separamos o dízimo e mandamos para o distrito. E o distrito administra e ajuda outras igrejas que são novas, que precisam de ajuda. Nós estamos em dia com o dízimo dos dízimos, que é o fundo distrital. A igreja está em dia com a família pastoral. A igreja também está em dia com a oferta de alabastro, fundo de evangelismo mundial, e também com os missionários em Portugal, que nós fizemos o propósito de ajudar por 1 ano. Terminamos agora, estamos em dia com tudo isso. A igreja também, o próximo slide, está em dia com os fornecedores. Nós somos bons pagadores. Tá? Vários fornecedores, a gente liga, diz, o Firmino está chegando aí, às vezes até mando foto dizendo, esse aí vai chegar aí, ele pode escolher, aí você me avisa quanto é, e eles mandam dizendo, ele já passou tantos reais, a gente agenda, um agenda e o outro libera, tem que ser sempre 2, ou a Floriane agenda e eu libero, ou vice-versa, e aí a gente manda o comprovante e eles mandam nota fiscal. Estamos em dia com os fornecedores, não estamos devendo para nenhum fornecedor. Então, a nossa gratidão, a generosidade dos irmãos. A gente não precisa ficar aqui insistindo para dar dízimo. Aliás, desde o começo nós dissemos isso. E rasgamos todo o cartãozinho, porque a gente não fica controlando quem dá e quem não dá. É a generosidade que tem tornado possível tudo isso. Agradecemos a generosidade dos irmãos. Qual é o alvo para 2025? Terminar a restauração dos bancos. Estão vendo que está quase terminando esses bancos aqui, mas tem outros que precisam serem restaurados ainda. Lá no corredor tem um que ainda não foi mexido. Terminar a restauração dos bancos. Colocar um banner ali do lado de fora com o nome Igreja do Nazareno bem grande, porque tem gente que não sabe que aqui é igreja, ou não sabe que igreja que é, então eles não vêm porque eles falam, não sei que igreja que é. Então a gente vai pôr um banner ali, já temos o orçamento, a gente só está esperando ter certeza que tem o dinheiro, porque quando a gente contrata a gente já tem o dinheiro. Então um dos alvos é pôr um banner ali fora, colocar corrimão naquela escada, por isso não estamos usando a parte de cima, porque não tem corrimão, já temos o orçamento do corrimão. Finalizar os banheiros, os vasos sanitários já estão todos ali, as divisórias já foram feitas, mas tem que instalar, tem que pôr portas e tudo mais, e pintar essas paredes, pintar o lado de fora e colocar uma porta de vidro, para que quando estiver ventando ou chovendo, os últimos bancos aí não fiquem precisando de guarda-chuva, né? Quando está quente é tudo bem, né? Aí a gente deixa as portas de vidro abertas, mas quando está frio ou quando está chovendo, a porta de vidro vai ajudar bastante. São alvos. Mas o alvo principal para esse ano, é o próximo, é batizarmos mais 10 pessoas. Mais 10. Já temos 4, que já estão assim, quase finalizando a aula de batismo para estrear esse batistério aqui. Já tem 4. Então precisamos de mais quantos? Mais 6. Onde é que estão esses 6 possíveis candidatos ao batismo? Estarão aqui, estarão nos seus amigos, seus parentes. Nosso alvo é esse ano batizarmos mais 10 pessoas. Tá? O ano passado foi 5, esse ano batizarmos um total de 10. E o último slide. A Deus toda a honra e toda glória. Tudo isso que foi feito foi Deus, gente. Se a gente olhar o número de pessoas que temos aqui,
Se formos olhar a faixa financeira de todos que frequentam aqui, a gente nunca teria começado essa construção. Mas Deus é bom e Deus tem abençoado. Deus tem mandado até dinheiro de fora do país, até de outros estados. Algumas dessas pessoas que participam das lives às vezes falam: mandei uma oferta. Deus supriu e vai continuar suprindo. Então a Deus toda a honra e toda a glória. E aos irmãos, nossa gratidão como igreja, como junta, pela fidelidade e generosidade. Generosidade trazendo itens da cesta básica, generosidade já estão trazendo, a Solange vai falar daqui a pouco do projeto ali das bolsas, generosidade com tantas coisas. Nós agradecemos. Que Deus continue multiplicando. Amém?